Olá pessoal, meu nome é Mauro César, sou acadêmico do 6º semestre de Agronomia. Estamos aqui hoje no rancho da UESP Pecuária. Vamos apresentar aqui como funciona o manejo deles. Estamos aqui na área de piquetes, uma das áreas de piquetes aqui dentro da propriedade, com um relevo bem inclinado, com acúmulo de pedras aqui na nossa área. Temos, de acordo com a análise de textura do solo, temos uma área bem argilosa, como vocês podem ver aqui no teste rápido. É bem argilosa aqui a área, não só pelo teste, mas também de acordo com a análise de textura que foi feita aqui da propriedade. Estamos no município de Barreiras, estado da Bahia. Aqui é uma área que chove pouco, em longas partes do ano. Vai chover ali entre o mês de outubro até mês de março. Então, ao longo do tempo, o pasto sofre muito com a seca. Então, por isso foi eficiente a escolha deles aqui por uma braquiária que seja resistente à seca. Nessa área aqui foi feita uma análise de solo e foi necessitado o calcário e alguns adubos como fósforo, potássio, que estavam em falta aqui nessa área. Bom, o sistema deles aqui é bem definido, é engorda do animal e levada para o frigorífico. Bom, como eu falei anteriormente, o uso da braquiária aqui foi de extrema inteligência e importância. Por quê? Como é um solo com certa pedregosidade, essas pedras vão dificultar ali as raízes de se desenvolverem ao longo do perfil do solo e também na germinação de sementes ali. Como eu falei anteriormente, aqui nossa área foi necessitada de calcário. O solo estava com uma determinada acidez. Então, foi de acordo com os cálculos de adubação, foi necessitado aqui de 10 toneladas de calcário. Esse calcário ele possui um PNT de 100%, ou seja, em 90 dias que ele vai demorar para ser incorporado, ele vai se incorporar 100%, ou seja, não vai acontecer perdas. Aqui dá para ver um pouquinho do calcário aqui, ó. E aqui vai estar sendo aqui utilizado na área. Mas esse calcário também tem que ter muito cuidado na hora que for aplicar, a depender do qual maquinário vai ser utilizado e também da hora, porque o acúmulo de ventos pode fazer com que o calcário seja jogado para outra área que não tenha essa necessidade. Ou seja, aconteceu uma deriva ali. E foi feita a análise de solo aqui nessa área, foi o teste de textura, para saber se a área é argilosa, siltosa ou arenosa. Mas também um teste rápido aqui que a gente pode fazer é o teste. A gente vai pegar um pouco de solo, molhar ele. Teste de tato. Molhar ele bem e vamos colocar entre os dois dedos. Ou seja, nosso solo aqui aparentemente é franco argiloso. Franco argiloso. Como eu falei anteriormente, a nossa área aqui é prevalente de um relevo bem inclinado. Ou seja, no momento que estiver chovendo, a água vai escorrer da superfície para o lugar mais baixo, aqui. E com a presença de pedras, vai dificultar ainda mais a infiltração de água, causando erosões que tem aqui na nossa área. Como eu citei, vocês podem ver que a área tem a presença de muitas pedras. E também a área é argilosa. Aqui, esse acúmulo de pedras vai dificultar muito a infiltração de água e também ali na textura do solo. E aqui, no momento que a água escorre dessa parte mais alta para a mais baixa, vai causar essas erosões aqui, ó, que é o caminho por onde a água escorre aqui na área. Já nessa parte aqui da área, a gente pode ver que a erosão foi bem maior. Olha, a gente pode se notar também que o solo está bem compactado aqui, ó, essas camadas mais superficiais do solo, na camada ali mais ou menos de 10 a 20 a 40. Ó, tem uma certa compactação aqui nessa área. Então, a gente precisa intervir aqui com a gradagem ou com a subsolagem, ou até mesmo com plantas de cobertura. Implementação aqui de curvas de nível para diminuir assim os escoamentos superficiais. Mas anteriormente precisa fazer ali uma gradagem ou uma subsolagem
para remover esse acúmulo de pedras e essa compactação que tem aqui no solo. A gente também pode utilizar aqui plantas de cobertura para diminuir essa compactação, né? Utilizar elas como um subsolado biológico, que, por exemplo, um exemplo é os estilosantes, que ele vai ali atuar lá na camada mais baixa, né? Por ter uma raiz pivotante, ou seja, vai descompactar, além de fixar nitrogênio, que vai fazer uma ciclagem de nitrogênio aqui na área, juntamente com a braquiária que tem presente, e vai trazer mais nutrientes aqui para a área e também para o gado. Vamos analisar o solo dessa área. Conhecer suas características é essencial para definir um manejo mais adequado. Aqui observamos que é um solo de coloração clara e textura arenosa, pouca agregação e baixa cobertura vegetal. É um solo de baixa fertilidade natural, com drenagem rápida e pouca retenção de água, o que exige práticas de manejo de cobertura para evitar erosão e melhorar a estruturação física desse solo. Vemos aqui que há pouca presença de raízes e cobertura vegetal. Isso limita a atividade biológica e a estruturação do solo, deixando exposto, compactado e menos fértil. Essa falta de palhada expõe o solo à erosão. A rotação de culturas e o uso de cobertura vegetal ajudam na recuperação e proteção do solo. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de manejo e a compactação do solo daqui do rancho. Bem, como o Mauro falou, a gente tem um solo com um pouco de declividade e também muito pedregoso. Então, para isso, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer tipo de descompactação do solo, a gente tem que fazer uma visualização, ver quais são os tipos de empecilhos que tem nesse solo e, logo após, assim, trazer todas as soluções para os problemas que a gente poder identificar. Após fazer toda a análise visual do terreno, identificar todos os problemas, a gente vem com duas etapas muito importantes, que é primeiro a escarificação. A gente vai fazer a descompactação desse solo. Como é um solo que ainda não teve muitos manejos nele, ele muito provavelmente já foi compactado pelo pisoteio animal. Então a gente vai ter que fazer uma descompactação através do escarificador. Normalmente essa descompactação é bem superficial, vai entre 15 e 30 centímetros. Bem, o solo já descompactado, a gente não pode deixar ele nu, a gente não pode deixar ele sem nenhum tipo de matéria orgânica por cima. Então, a gente vai fazer aquele mix de sementes, normalmente um feijão da vida que vai nitrogenar o solo. Essas sementes benéficas para o próprio solo, que vão acabar, além de cobrindo ele, nutrindo o próprio. Então a gente vem e faz a aplicação desse mix de sementes para que esse solo possa estar melhor, para logo após fazer o plantio de qualquer tipo de cultura, muito provavelmente aqui uma braquiária. Bom, outra parte muito importante, que como a gente tem um relevo muito declivoso aqui nessa área, a gente vem com um grande problema de enxurradas, né? A partir do momento que começar a chover aqui na região, a água pode vir com mais velocidade. Então, através de alguns tipos de métodos, como o espaçamento das braquiárias e tanto entre linhas quanto entre sementes, a gente vai conseguir manejar um pouco melhor essa área. A gente não pensou muito em curvas de nível em relação a plantio, mas elas também podem ser aplicadas para poder fazer um controle melhor dessa velocidade da água que vai chegar aqui na região um pouco mais plana e, consequentemente, não vai ter tanto prejuízo na hora que ela passar pela semente. Outra solução, tanto para o escoamento de água excessivo, tanto também para algum tipo de sedimento que possa vir a rolar através desse relevo um pouco mais sinuoso, seria as barreiras vivas. Plantar certo tipo de cultura ali, algum tipo de braquiária um pouco mais resistente, para que ela possa conter, né? Por isso que o nome é barreiras vivas, né? Que ela faz a contenção de qualquer tipo de solo ou de água em excesso que possa vir através da parte mais alta do relevo. Bem, a partir de agora a gente vai ter uma terra que vai estar já descompactada e que a gente possa ter uma boa infiltração de água e também uma boa infiltração das próprias raízes no solo, fazendo assim com que esse local seja bem apropriado para qualquer tipo de manejo de... Fala pessoal, eu sou o Luiz Ervino, vou falar um pouquinho sobre o melhoramento biológico. Quando olhamos para essa terra seca e compactada, a primeira impressão é que ela apenas precisa de chuva. Mas a verdade é que a recuperação do solo vai muito além da água. É preciso desenvolver a vida ao solo e essa vida vem principalmente da atividade biológica. O primeiro passo para aumentar a atividade biológica é evitar a queima de resíduos de matéria orgânica, que elimina micro-organismos benéficos e empobrece a terra. O ideal é sempre deixar os restos de capim, palhas e folhas se decomporem naturalmente, formando assim uma camada viva que alimenta o solo. O segundo ponto é reduzir o uso de insumos químicos pesados. Fertilizantes defensivos sintéticos, quando usados em excesso, matam bactérias e fungos essenciais, que são verdadeiros engenheiros da fertilidade do solo.
Cada vez que o solo perde esses micro-organismos, ele fica menos capaz de reter nutrientes e água. Com o tempo, a terra começa a se regenerar, a fauna do solo volta a aparecer, minhocas, insetos decompositores e até fungos micorrízicos trabalham em silêncio, abrindo galerias, misturando os nutrientes e criando um ambiente fértil. Eles são responsáveis por transformar a terra dura e sem vida em um ecossistema produtivo e equilibrado. Mesmo com a correção da acidez, como vemos aqui, o solo precisa de biologia ativa para funcionar bem. Por isso, a aplicação de biofertilizantes ou inoculantes biológicos é fundamental. Esses produtos estimulam a microbiota, aumentam a decomposição da matéria orgânica e melhoram a absorção de nutrientes pelas raízes. No fim, o objetivo aqui é simples, é transformar o solo em um organismo vivo. Quando o solo tem equilíbrio biológico, ele segura mais água, ele nutre melhor as plantas, garante pastagens mais produtivas e saudáveis para o rebanho. Cuidar da terra é cuidar da base de tudo, é devolver vida para que ele continue mais sustentável por muito e muito tempo. O solo sem vida é como um corpo sem sangue. Ele até pode existir, mas não tem força nem resistência. A compactação, a erosão e a falta de matéria orgânica são sinais que a biologia do solo está doente. E é por isso que precisamos devolver a ela o alimento certo, carbono e micro-organismos. Uma das melhores formas de revitalizar o solo é adicionar a matéria orgânica. Resíduos de palha, esterco curtido e até compostagem rural servem de alimentos para fungos e bactérias. Com o tempo, eles transformam esse material em humus, uma reserva natural de nutrientes que melhora a estrutura e a fertilidade. Outra estratégia poderosa é o plantio de espécies de cobertura. Capins, leguminosas, até crotalária ajudam a proteger o solo do sol forte, reduzem a erosão e alimentam os micro-organismos. Essas plantas trabalham em parceria com a microbiota, liberando exudatos pelas raízes que atraem vida e energia para o subsolo. O próprio manejo do gado também pode ajudar na biologia do solo. O pastejo rotacionado evita o pisoteio excessivo e estimula a regeneração das pastagens. Além disso, o esterco e a urina dos animais devolvem nutrientes ao solo, servindo como fonte de matéria orgânica e alimento para os micro-organismos. Mas nada disso funciona de forma isolada. O segredo está no equilíbrio entre a química, a física e a biologia do solo. De nada adianta corrigir o pH se não há vida para transformar os nutrientes em forma que as plantas consigam absorver. E quando a biologia começa a se recuperar, o resultado aparece rápido. Melhor infiltração da água, raízes mais profundas, plantas mais verdes e produtivas. É a própria natureza mostrando que o caminho certo é o equilíbrio e não o excesso. Melhorar biologicamente o solo é um investimento de longo prazo. É preparar o terreno para as próximas gerações. Cada minhoca que volta, cada fungo que nasce, cada pedacinho de palha que se decompõe, tudo é um sinal que o solo está respirando de novo, que ele está vivo. Porque no fim das contas, o solo é um ser vivo. E quando a gente cuida dele, ele cuida da gente. Mais vida no solo, mais sustentabilidade no campo e mais produtividade na fazenda. Esse é o futuro da agricultura. Olá, agora falando sobre o manejo sustentável e a conservação do solo em áreas de pastagem, como esta que vimos aqui, em regiões mais secas, o solo costuma ser mais frágil e vulnerável à degradação. A falta de cobertura vegetal, o pisoteio do gado e o calor intenso acaba reduzindo a fertilidade e a capacidade de infiltração da água. Por isso, é fundamental adotar práticas sustentáveis que mantenham a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. Uma das primeiras medidas é manter o solo sempre coberto com palhada ou resto de plantas. Essa cobertura reduz a perda de água, diminui a temperatura do solo e evita a erosão causada pela chuva ou pelo vento. Com o tempo, esses resíduos também se decompõem e formam a matéria orgânica, melhorando a estrutura do solo e ajudando na nutrição das plantas. Em locais como este, onde o clima é seco e o solo fica exposto, essa prática é essencial para a conservação, a umidade e preservação da vida no solo. Outra ação importante é o plantio de árvores nativas em pontos estratégicos da propriedade. Elas criam áreas de sombreamento que melhoram o microclima e oferecem conforto térmico para o rebanho. Além de proporcionar sombra e diminuir o estresse dos animais, as árvores ajudam na conservação do solo, reduzem a erosão
e ainda atraem espécies da fauna local, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Um bom manejo do sombreamento também evita a concentração excessiva do gado em um só ponto, distribuindo melhor o uso da área das pastagens. Outra prática essencial é manter um plano de manejo para correção e adubação do solo, feito anualmente. Isso inclui a aplicação de calcário, como podemos ver aqui nessa área. O calcário é usado para corrigir a acidez do solo, equilibrando o pH e melhorando a disponibilidade dos nutrientes. Um solo corrigido corresponde melhor à adubação e permite um crescimento mais vigoroso das pastagens. Além do calcário, também é importante fazer adubações periódicas, de preferência com base em análise de solo, para repor os nutrientes utilizados pelas plantas e pelo gado. Isso garante um pasto mais saudável, produtivo e sustentável ao longo dos anos. Quando todas essas práticas são aplicadas em conjunto, a cobertura do solo, o sombreamento e o uso adequado do calcário e dos adubos, o resultado é um sistema muito mais equilibrado. O solo fica mais fértil, a infiltração da água melhora e as plantas crescem com mais vigor. Além disso, os animais têm um ambiente mais confortável, com melhor alimentação e menos estresse térmico, o que reflete diretamente na produtividade. Cuidar do solo é cuidar do futuro. O manejo sustentável é o caminho para produzir mais, com responsabilidade ambiental e social. Com ações simples e contínuas, é possível garantir a conservação dos recursos naturais e a qualidade de vida no campo, hoje e para as próximas gerações. Meu nome é Caio e vou falar sobre as soluções do relevo inclinado. O que é? É quando o terreno é muito íngreme, com grandes declives. Isso faz com que a água da chuva escorra rapidamente, levando junto o solo fértil, que ocorre a erosão. A sua solução é as curvas de níveis, sulco feitos horizontalmente no terreno, que diminui a velocidade da água e evitam a erosão. Ou então também as plantas de cobertura, que ajudam a proteger o solo, segurando a terra e absorvendo a parte da água da chuva. Escoamento superficial é quando a água da chuva não penetra no solo e escorre pela superfície, levando nutrientes e causando erosão. A solução é as curvas de níveis, que reduzem a velocidade da água, e tem as plantas de cobertura, que diminuem o impacto da chuva e aumentam a infiltração. Tem também a subsolagem, que é a quebra das camadas duras e facilita a absorção da água. Deficiência nutricional é quando a falta de nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio, que deixa as plantas fracas e amareladas. A solução para esse problema é a análise de solo, que identifica quais nutrientes estão faltando, e tem também a correção de fertilidade, que é feita com adubos orgânicos ou químicos. E tem as plantas de cobertura, que ajudam a fixar o nitrogênio e melhora a matéria orgânica do solo. Compactação, o que é? Quando o solo fica muito duro e prensado, sem espaço para a entrada de ar, água e raízes, geralmente é causado pelo tráfego de máquinas ou pisoteio animal. Soluções. A subsolagem é uma ferramenta que pode quebrar as camadas compactadas. E tem também as plantas de cobertura, como o estilosante, que funciona como subsoladores biológicos, pois suas raízes profundas afrouxam naturalmente o solo. E tem a estruturação do solo, que favorece a aeração e a infiltração de água. Baixo pH é quando significa que o solo está ácido, dificultando a absorção de nutrientes pelas plantas e prejudicando o crescimento. Sua solução é a correção do pH e da fertilidade, feita com a aplicação de calcário, que neutraliza a acidez e melhora a disponibilidade de nutrientes. Tem também a análise de solo, que ela serve para saber quanto calcário e quantos nutrientes do solo é necessário para ter uma melhor disponibilidade. Terreno pedregoso, o que é? É um solo com muitas pedras, dificultando o crescimento das raízes e o uso de máquinas agrícolas. Soluções: a gradagem, subsolagem, práticas mecânicas que quebram a camada endurecida do solo e removam as pedras, deixando o solo mais solto e fértil. Estrutura do solo: melhora a organização das partículas, facilitando o desenvolvimento das plantas.